repercutir uma baita de uma polêmica aí que está chamejando, que está ali no caldeirão dos Estados Unidos, que é o fato de que o rapper P. Diddy, Sean Diddy Combs, continua preso, pessoal, enquanto aguarda uma sentença depois desse longo julgamento e esse rastro de destruição, devassidão, lascívia, sexualidade que ele ficou já conhecido e teve sua reputação basicamente soterrada. Será? Pode ser que ele tenha aí no horizonte uma isca para poder se salvar, de onde talvez menos se esperava. E é o Eliseu Caetano que vem diretamente de lá, dos States, para conversar com a gente sobre o caso. Eliseu, meu irmão, obrigado pela presença aqui. Traz aqui para a gente sobre um possível perdão presidencial dado por Donald Trump. Ainda está só na boataria, mas pelo visto são boatos que vão ganhando ali contornos e sustentação aí com base nos cochichos ali no entorno da Casa Branca. Procede? Procede. Trump, inclusive, já falou recentemente sobre essa possibilidade, viu, Marinho? Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o Morning Show. Falamos ao vivaço, direto dos Estados Unidos, 11 horas da manhã com 7 minutos aí, pelo horário de Brasília. Aqui, 10 horas da manhã com 7 minutos na costa leste americana. Sol finalmente saindo lá fora e hoje vai ser um dia bem quente por aqui, viu? No sul da Flórida, a temperatura na casa dos 30 graus Celsius, mais quente mesmo, deve estar lá na Califórnia, por conta do Sean Combs, P. Diddy, Puff Daddy, eita homem dos muitos nomes. Você citou alguns aí na chamada, Marinho. Não sei por que ele tem tantos nomes assim, mas a informação que a gente recebe na manhã de hoje é o seguinte: a equipe jurídica de Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, já fez um pedido oficial ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por um perdão presidencial, viu? Esse pedido, inclusive, Marinho, teria sido feito após a condenação do artista por crimes federais ligados aí a transporte de mulheres para fins sexuais. Esses casos que teriam ocorrido entre os anos de 2013 e 2018. A pena total para ele ainda não foi definida, mas a promotoria pede de 3 a 5 anos de prisão. Agora, o que chama atenção com relação à pena é porque nesses casos, aqui nos Estados Unidos, eles costumam dar uma pena de até 20 anos de prisão. Ou seja, se confirmada esse desejo da promotoria de 3 a 5 anos de prisão, ainda assim é muito tempo a menos do que o esperado para casos desse tipo, que chega aí até 20 anos de prisão. Vale lembrar, Marinho, que a sentença só vai ser anunciada no próximo dia 3 de outubro. Até lá, ele segue preso preventivamente, aliás, como está desde setembro de 2024. E ele foi absolvido, e a gente acompanhou aqui na época no Morning Show, né, das acusações mais graves, como tráfico sexual e associação criminosa. Ainda assim, os dois crimes pelos quais ele foi condenado podem levar aí essa pena de 20 anos. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra, a gente não pode misturar, embaralhar os assuntos. Agora, segundo a advogada dele, uma das, né, a Nicole Westmoreland, o perdão presidencial já foi sim solicitado com base nos, abre aspas, excessos no processo e na suposta falta de provas diretas que comprovassem coerção ou aliciamento, fecha aspas. Aliás, a defesa de P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, também argumenta que ele teria sido alvo de retaliações pessoais e que ex-funcionários insatisfeitos com as suas demissões teriam contribuído com versões parciais dos fatos às autoridades federais aqui nos Estados Unidos, Marinho. O presidente Trump, como eu disse ainda há pouco na abertura do nosso link, já tem falado sobre esse assunto ao longo dos últimos meses. Também pudera, né, Marinho? O caso ganhou uma repercussão no mundo inteiro. Saiu dos tabloides americanos, bombou no Brasil e em diversos outros lugares. Todo mundo de olho, atento, querendo saber o que vai acontecer com ele, porque muitas teorias, muita coisa foi falada sobre as peripécias sexuais de Puff Daddy, né? E aí o Trump confirmou essa semana, Marinho, que foi procurado por aliados do artista, mas sinalizou que talvez sim, talvez não. Ou seja, deixou no ar. E a gente vai seguir daqui, acompanhando tudo, viu? É isso aí, Eliseu. Agora fica algumas dúvidas no ar, né? Até porque, vamos lembrar aqui só o fato que é incontestável, já está na história, que o Sean Diddy Combs, o Puff Daddy, P. Diddy, como melhor lhe aprouver,
O fato é que ele foi o primeiro rapper a ser ali consagrado na calçada da fama de Hollywood, foi um grande precursor, tinha uma relação mais do que amistosa, até uma amizade, eu diria, nos anos 90, confraternizando com o Trump em vários eventos. O Donald Trump era visto por vários rappers dos anos 90 como uma espécie de modelo do sonho americano ou simplesmente um sinônimo até de riqueza, de sucesso. E ele sempre manteve uma boa relação com esse público, por mais que depois, anos depois, entrando na política, o próprio P. Diddy disse que o Trump era um grande opressor, que tinha que cair e virou um adversário, um algoz. E talvez por isso o Trump esteja reticente. Ainda assim, eu não entendo o que passaria, qual o cálculo do Trump em poder ir adiante com um perdão para alguém tão, enfim, que está tão na sarjeta e está tão radioativo nesse momento, né? Eis a questão, Eliseu. A gente vai aqui com a bancada para tentar entender o que está passando na cabeça dele. Obrigado. Algo vem à mente aqui, Jess? Não, eu acho improvável esse perdão, por vários motivos, entre eles você citou um, né? Em 2020, ele ativamente apoiou Joe Biden, e isso, numa entrevista de maio do Donald Trump, foi até tratado como o que seria improvável que ele desse o perdão, tendo em vista as críticas que fez. Eu também não acho que é o melhor motivo possível, mas assim, acho improvável. E eu acho que existe outra questão que torna improvável, que é a situação do Donald Trump nesse momento em relação a um outro escândalo, que é do Epstein, que é um caso que envolve pedofilia, que envolve coisas abjetas de um empresário que estava em investigação, morreu ali sob a custódia do governo dos Estados Unidos, já preso. E esse caso é um caso que está mobilizando muito a base do Donald Trump, porque ele prometeu liberar os arquivos, mas ele não liberou os arquivos. E a investigação, né, teve até um artigo no Times essa semana sobre isso, falando sobre a proximidade do Epstein com o Trump. Seja a presença do Epstein no casamento do Donald Trump em 1993, ou vários outros eventos. Então ele está sendo muito cobrado por isso e sendo atacado pelos democratas como um grande aliado, ali, um amigo do Epstein que tem, assim, abjeto o caso. Tal como outros democratas, como Hillary Clinton. Um complemento rápido é que quando o Elon Musk saiu do governo Trump, saiu atacando, dizendo que o Trump não teria liberado os arquivos secretos desse caso porque o comprometeriam, né? Ou seja, o Musk, depois ele apagou o tweet, se arrependeu de ter saído botando gasolina no fogo, mas deixou na opinião pública uma névoa de desconfiança a respeito de qual é, afinal de contas, o tipo de relação e os indícios que poderiam vir a público nessa investigação a respeito da amizade, né, do Trump com o Epstein. Esse caso do Epstein é um dos casos mais abjetos da história. Tem documentário, tem as vítimas falando, é pedofilia, é totalmente abjeto. Então, no meio dessa crise magética, eu não vejo por que Donald Trump escolheria dar um indulto, um perdão a um outro caso que também envolve, para além das condenações já sofridas, outras denúncias, outras situações de abuso, de uso de drogas, tantas outras coisas. Então eu acho que é mais uma teoria possível, que a gente gosta de falar às vezes em termos de conspiração, mas eu acho improvável que o Donald Trump faça isso. Pelos pontos dele ter virado um crítico ferrenho, chegou a falar que era um desejo dele tirar o Donald Trump do poder, mas também por essas questões relativas à imagem e o outro escândalo que também está agora nos noticiários dos Estados Unidos, que é a questão do caso Epstein. Agora, tentando entender a psicologia por trás do presidente americano, né? Ele foi, pelo menos desde 1989, citado em mais de 300 músicas de rap como esse símbolo cultural de riqueza e de poder. Era exaltado por ele. Bastou enveredar pela política que virou, enfim, motivo de repulsa e sendo atacado. O próprio P. Diddy dizendo que ele oprimia os pobres e negros americanos. Mas aí é difícil entender o que de fato está passando na cabeça dele, ainda mais se tratando de um caso desse tão simbólico, né? Até porque acho que virou o grande símbolo do nosso tempo recente, de quando a fama, nem a fama é capaz de comprar, a fama, o poder, as conexões é capaz de comprar o perdão e evitar a dureza e o encontro com a justiça, né? Não, e tem várias nuances nisso. O caso do P. Diddy, a gente já falou aqui. Tem a nuance dele ser um dos melhores amigos da Beyoncé e a cobrança sobre isso. Então, assim, a gente é muito bom em cobrar, às vezes, essa lógica de democrata, republicano, direita, esquerda, dentro desses
aspectos políticos, mas a realidade é que tanto o caso Epstein quanto o caso P. Diddy são grupos dos dois que mantêm uma relação de proximidade, de olhinho, não tô vendo nada, em relação a essas situações de abuso, de assédio, de crimes sexuais, uma situação bizarra. Então, no final das contas, a moral posta nem sempre é a moral vivida. E isso é muito grave porque inclui, muitas vezes, passar pano, deixar situações como essa acontecerem e não tomarem as devidas medidas, os devidos cuidados. E do ponto de vista da grande narrativa que o Trump conta, né, que seria os Estados Unidos teria sido capturado por um deep state, por uma elite que se afastou do povo e que é pervertida e não corresponde aos verdadeiros valores e interesses da América, uma atitude como essa acabaria possivelmente sendo vista como uma espécie de aliança do Trump com a elite que, em tese, ele sempre se contrapôs. Então, me soa muito estranho, muito improvável que a gente veja um perdão presidencial para o P. Diddy. Mas sabe uma coisa? O que o P. Diddy sabe. Porque, assim, as coisas que ele tem, as coisas que ele sabe, o aspecto que ele pode comprometer algumas figuras, às vezes é um incentivo para essa pessoa ficar calada. É o caso Epstein. O Epstein morreu em circunstâncias ali que muita gente tem teoria da conspiração sobre isso. E o Epstein, apesar de ser um amigo próximo do Donald Trump, e aí ter todo esse envolvimento, essa crítica que agora os jornais estão fazendo, ele também era próximo dos Clinton. Então, nunca foi um interesse do Partido Democrata liberar essas investigações. Nunca foi interesse agora do Partido Republicano, porque provavelmente vai comprometer muita gente. O P. Diddy também tem um pouco disso. Porque se ele começar a falar do que aconteceu, do que acontecia lá, quem estava, ele vai comprometer o quê? 50% de Hollywood? Então tem muito poderoso que nessas horas fica ali com medo, com literalmente morrendo de medo do que pode ser exposto. E claro que, assim, é impressionante, até porque o Trump gosta ou não, mas ele tem o maior controle da militância, da base do partido dele, com certeza no século XXI, em comparando com Biden, Bush e Obama, realmente o domínio dele, da base dele. Mas esse caso Epstein foi a primeira fissura nesse controle que ele tem. O primeiro abalo realmente relevante que ele tem sofrido. Muitos vídeos ali de apoiadores mais ferrenhos queimando os famosos bonés vermelhos ali do MAGA e trazendo o P. Diddy para a jogada só mostra que, de fato, como deve ter uma podridão de bastidores aí, também um rabo preso longo, quilométrico, rumo aos anos 90, que precedem todos eles, que, enfim, panela que está fedendo é melhor não mexer mais. Eu acho que essa... Mas ele vai estar mexendo se der esse perdão. Mas eu acho que assim, é difícil entender. A única questão, Marinho, que ele traz, assim, que na base da imposição, que ele tem o poder de fato, é em relação à Rússia, porque ele deu um ultimato ao governo russo que até sexta-feira, se não celebrar um acordo de paz, ele vai impor tarifas de até 100%. Então, na minha avaliação, é uma decisão acertada para tentar por fim a essa guerra que já dura há anos contra a Ucrânia. Meus amigos, uma coisa é certa, esse mandato de Donald Trump, estamos aqui no 7º mês, vem transcorrendo quase como se fosse um reality show e um grande episódio de altíssima temperatura e pressão, oferecimento da Casa Branca todo santo dia. E a gente segue aqui repercutindo. 11 horas e... David de Tarso, 11 horas e 19 minutos. 11 horas e 19 minutos em Brasília. 11h19, a gente vai partir para um rápido break e a gente volta já já.